Tem um motivo simples que te impede de começar, e ele está muito mais perto do que você imagina. Bom, por muito tempo eu deixei de fazer muitas coisas, de começar muitos projetos, de gravar vídeos, de colocar as minhas ideias no mundo, e tudo por causa do medo. Do medo do novo, do medo de não acertar, do medo da mudança, do medo de não agradar as outras pessoas. Às vezes por vergonha dos conhecidos mais do que dos desconhecidos. E quando eu falo de YouTube, então, gente, pra mim parecia uma coisa impossível. Eu travava só de pensar em falar com a câmera, tá? Então esse era um impedimento muito grande. E a gente vê tanta gente falando aí de só comece seu canal, vai dar certo e tudo mais, mas não é tão fácil assim. Porque vem todas essas coisas, todas essas barreiras internas que impedem a gente de começar. E aí a gente começa a se perguntar, será que eu tenho tudo que eu preciso? E a gente começa a procrastinar, pensando que tem que ter iluminação, que tem que ter microfone, que tem que ter câmera, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Mas no fundo, a gente não precisa de nada. A gente precisa do nosso celular e da nossa vontade de compartilhar a nossa mensagem com o mundo. Só que tem outra coisa que também impede a gente de começar, que às vezes a gente acha que não sabe o suficiente. Principalmente se você é daquela geração que não nasceu com o celular na mão, que nem eu, você tem então uma trava ainda maior, porque pra gente não é tão fácil assim, só ligar a câmera e sair falando, e porque vem aquele medo de falar besteira, né, de falar alguma coisa errada. Mas gente, no fim das contas tá tudo bem errar. A gente precisa deixar esse perfeccionismo de lado, achar que a gente tem que ter as respostas pra tudo, porque a gente não precisa disso, na verdade. E sabe o que eu percebi? Que tem muita gente, mas muita gente, sem preparo nenhum, sem estudo nenhum, sem pesquisa, sem nada, com muito menos conhecimento do que eu ou do que você, que tá aí colocando a cara no mundo, que tá aí compartilhando a sua mensagem, seja ela certa ou não, seja ela com fundamento ou não. Essas pessoas estão indo lá e fazendo, e estão indo sem vergonha, estão indo sem medo, estão deixando tudo isso de lado, fazendo e crescendo no processo, e se desenvolvendo no processo. E enquanto isso, a gente fica aqui, travado no perfeccionismo, achando que a gente precisa sempre saber mais, ser mais e ter mais. Mas quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu ainda não sei e que eu preciso aprender. E tá tudo bem. A verdade é que eu já me frustrei muito na vida porque eu deixei de tentar as coisas, deixei de fazer audições, deixei de fazer aquilo que eu queria fazer por medo, por vergonha, por não me sentir boa o suficiente. Porque eu deixei esse medo vencer. Mas, no fim das contas, esses medos estão só nas nossas cabeças. Se a gente não for lá, não tentar, a gente não vai descobrir se vai dar certo. E me fala qual é o problema de não dar certo. Não tem problema não dar certo. O importante é a gente tentar. O erro, ele faz parte do caminho, ele faz parte do processo. E é com o erro que a gente aprende a ser melhor, com o erro que a gente aprende a fazer melhor. É a prática que vai transformando a gente no processo, transformando a gente no caminho. E então, hoje, eu decidi começar de fato, começar esse canal e compartilhar tudo aquilo que eu tenho vivido na dança, tudo aquilo que eu tenho aprendido, tudo aquilo que eu tenho sentido, essa forma diferente de ver e de viver a dança, que tem feito muito sentido para mim e pode ser que faça muito sentido para você. Mas sabe que eu percebo que não é uma forma de ver só a dança. Isso passa da dança, isso vai para a vida. É uma forma de viver no mundo, né? É uma prática que transforma a gente. Eu tenho sentido essa vontade de compartilhar todas essas coisas que eu tenho aprendido há algum tempo. E eu sinto que Deus tem me incomodado muito, principalmente nesse último ano, sobre isso. Que eu preciso compartilhar aquilo que Ele compartilhou comigo. E é por isso que eu tô começando esse canal nesse momento mais improvável da vida, que eu estou prestes a ganhar meu segundo filho. Eu tô nessa pausa para maternar, então eu não tô fazendo muitas práticas de dança com muita intensidade, mas eu não posso mais
não fazer. Eu preciso fazer, eu preciso começar. E é aquela coisa que falam, né? Não importa se você vai ter visualização ou não. O que importa é você começar, porque os teus primeiros vídeos vão ser muito ruins. Então, é até melhor que ninguém veja, né? Mas é o jeito de aprender, é o jeito de fazer, é o jeito de praticar. Então, aqui estou eu, começando esse canal. E se você está assistindo esse vídeo, te convidando a ficar aqui comigo se você gosta de falar sobre os assuntos de dança, de criatividade, de vida, de propósito, porque é sobre isso que eu vou estar falando aqui. Me propuseram um desafio que eu resolvi aceitar, porque você não vai saber se você vai ficar bom em algo, se algo vai dar certo sem você ter uma certa constância. Então, me propuseram esse desafio de 100 dias, que são 100 vídeos em 100 dias, para ver se o negócio vai rolar ou não. Então eu aceitei esse desafio e tô aqui para compartilhar a minha vida bailarina com vocês. Até a próxima!